Olá, muito bom dia para você que está chegando aqui na tela da Rede TV Espírito Santo, canal 18.1, ou está nos assistindo pelo streaming aqui da Rede TV, aqui no nosso estado do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo ao programa Vem Comigo. Eu te convido a vir comigo e passar aos próximos 30 minutos para a gente estudar um pouco mais, falar, desabafar e, acima de tudo, conhecer mais da Palavra de Deus. Lembre-se, esse programa o Vem Comigo é uma realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, direcionado a todos os públicos. Na próxima meia hora, a gente vai estudar um pouco mais da Palavra de Deus, da vontade de Deus, sempre com base na Bíblia, tá certo? A cada semana, 2 pastores vão estar alternando as mensagens. Cada semana sempre falando da vontade de Deus para a nossa vida. Assuntos que falem sobre saúde, bem-estar, família, depressão, perdão e, acima de tudo, esperança. E olha, para você que está nos assistindo, eu tenho um presente especial. É esse aqui, é o curso bíblico Ensinos de Jesus. Esse curso bíblico é totalmente gratuito. É só você nos pedir, é só você querer estudar. E para você ter acesso a esse estudo bíblico aqui, que vem com 18 lições, basta que você acesse um dos nossos perfis nas redes sociais. Eles vão aparecer agora na sua tela, @Espaço Novo Tempo Praia da Costa ou @Central Praia da Costa. Essas duas igrejas, essas duas comunidades, elas estão abertas para te receber. Sempre com cultos aos sábados pela manhã. Você pode assistir aqui a nossa programação. Se hoje é sábado aí para você, assiste a programação e logo mais pode ir para a nossa comunidade. Mas também tem cultos aos domingos à noite e também às quartas-feiras à noite. Se você está assistindo essa nossa programação hoje, quarta-feira, é só assistir de manhã e logo mais a gente vai se encontrar em uma dessas duas comunidades. Mais informações do endereço, o que tem lá, ou mesmo dúvidas que você tenha e queira nos perguntar, comece a seguir essas duas redes sociais que estão aparecendo aí na sua telinha, curtir, compartilhar, comentar e mandar alguma pergunta, alguma mensagem pelo nosso direct, tá certo? Começa a curtir, começa a seguir, compartilha aí com a sua comunidade, com os seus grupos de WhatsApp ou Telegram, tá certo? @Espaço Novo Tempo da Praia da Costa ou @Central Praia da Costa. A gente está te esperando. E olha, se você quiser estudar, é esse estudo bíblico aqui, a gente está dando de graça. Esse estudo de 18 lições fala basicamente sobre os ensinos de Jesus, que acabam transcendendo o tempo, tá certo? Os ensinos de Jesus, eles podem parecer passados, mas eles são incrivelmente atuais para a minha e para a sua vida. Nesse estudo, a gente vai entender o que refletiu na vida de Jesus e o que pode se enquadrar hoje na minha e na sua vida. Eu te convido, esse presente aqui é para você, tá certo? Ele é de graça. Eu quero entender como é que foi a sua semana. Como foi que você passou? Hoje é sábado, você está assistindo? Como é que foi a sua semana? Foi boa? Foi feliz? Aconteceram muitas coisas? Graças a Deus que hoje é sábado e você está descansando. Hoje é quarta-feira para você. Como é que está sendo a sua semana? Está sendo muito puxada? Está viajando? Está assistindo a gente de onde? Compartilha com a gente quer orar com você. O programa Vem Comigo é uma oportunidade da gente conversar e sempre se basear na Palavra de Deus. Eu já falei aqui no início, esse é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia direcionado a todos os públicos, dos baixinhos aos grandões, dos mais novos aos mais velhos. Aqui você vai encontrar de tudo um pouco. E olha, quer e tem pauta para poder falar sobre o nosso programa, temas para que a gente possa debater aqui, só mandar lá no nosso Instagram, nos nossos 2 perfis, tá certo? Eu te convido. Hoje quem vai compartilhar a Palavra de Deus conosco é o pastor Cristiano Oliveira. Olá, seja bem-vindo ao Vem Comigo. Muito bom estar aqui com você novamente. Mais uma semana para a gente poder estudar a Palavra de Deus. Então vem comigo, vamos estudar e vamos ver o que Jesus tem para nos dizer no dia de hoje. Nós, como seres humanos, a gente busca sempre ser feliz e principalmente bem-sucedido. E nós, como seres humanos, achamos que a nossa felicidade pode estar relacionada a ser bem-sucedido. E a Bíblia vai falar que a gente consegue isso quando a gente guarda a lei de Deus. Dá uma olhada no que o livro de Salmos vai dizer para mim e para você. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Salmo vai falar que a nossa alegria, a nossa felicidade, ou um homem feliz, é aquele que guarda a lei do Senhor. Mas é interessante que quando a gente fala de lei, quando a gente vai falar dessa palavra lei,
Parece uma coisa muito pesada, porque toda vez que a gente fala de lei, lei tem o quê? Tem quem manda e tem quem obedece. E é óbvio, na maioria das vezes nós estamos aonde? Naqueles que obedecem. Por exemplo, tem a lei de trânsito e nós somos aqueles que temos que obedecer à lei de trânsito. Então, se tem uma lei, nós temos que cumpri-la. O que acontece quando eu não cumpro a lei de trânsito? Eu posso levar uma multa, eu posso ser autuado, meu carro pode ser levado. Então, eu tenho, para o bem da sociedade, para a segurança de todos que têm o direito de ir e vir, eu preciso seguir a lei de trânsito. Mas toda vez que vem essa palavra lei, ela acaba ficando muito pesada, parece que é uma coisa que nos pressiona, cobra de nós. E aí quando nós trazemos para o aspecto cristão, Bíblia, Deus, parece que tem um Deus que quer nos castigar o tempo todo. Parece que a gente tem que andar direitinho na lei, porque se a gente não andar ali direitinho na lei, parece que a gente vai ser castigado. E aí é interessante que o conceito bíblico, por exemplo, quando vai falar de lei, é um conceito bem interessante, porque lei na Bíblia significa Torá. E a palavra Torá do hebraico significa orientação ou instrução. Você viu como que o peso parece que diminui muito quando você fala a lei de Deus, falar que temos as orientações de Deus, as instruções de Deus. Por exemplo, atrás de mim aqui tem um monitor, uma TV. Essa TV foi criada pela empresa X. Essa empresa X, quando criou esse televisor, ela manda para mim, para você, quando a gente compra a TV, vem um livrinho, lembra? Vem um livrinho que a gente costuma dar uma olhadinha e tal, chama o quê? Manual de instrução ou manual de orientações. Então, o que você faz quando você compra um televisor novo ou qualquer outro equipamento? Você pega o manual e vai dar uma lida só para conferir se você não vai fazer nada errado. E ali tem algumas instruções, por exemplo, vai estar falando assim, olha, esse televisor não pode ser exposto à água. Ah, esse televisor não pode ficar no sol. Ah, esse televisor, a voltagem dele é 110, não é 220, ele não é bivolt. E vai falando. Só que quem criou o televisor é a empresa X. Mas de quem é o televisor a partir do momento que eu compro? O televisor é meu. E eu posso, sim, fazer o que eu bem entender do meu televisor. Por que eu leio o manual de instrução? Porque o criador da televisão falou assim, olha, nós criamos essa TV. Para você usufruir e ter ela com a melhor qualidade por mais tempo, siga as instruções que o Criador está te passando. E aí, vamos dar um exemplo que a gente é uma pessoa assim meio turrona, brava, e você fala assim, não, o televisor é meu, eu faço dele o que eu bem entender. E aí vamos dar um exemplo que você pega esse televisor e vai ligar ele no 220. Vai queimar, porque ele foi criado para funcionar no 110. Mas a TV é sua, você pode fazer dela o que você bem entender. Mas o Criador da TV te deu as orientações. Assim funciona conosco hoje também. Nós podemos fazer e temos a liberdade de fazer o que nós quisermos, mas o nosso Criador criou a gente com algumas instruções e orientações que Ele nos deu. Para quê? Para que a gente viva bem e melhor. Esse nosso Criador é Deus. E quando Ele nos cria, Ele conhece melhor da gente do que a gente mesmo. A sua TV que você comprou e está aí na sua casa, que você está nos assistindo nesse momento, quem criou ela? Quem projetou ela? Dá uma olhada na marca aí. Essa marca conhece mais da sua TV do que você mesmo. Por isso que ela te dá instruções. Agora, você pode fazer da sua TV o que você bem entender, porque no fim de tudo, ela é sua. Você comprou. E assim funciona com a gente também. E aí a Bíblia é o nosso manual de instrução. A Bíblia é o nosso manual de orientações. E quando você abre a Bíblia lá no comecinho, no livro de Êxodo, no capítulo 20, nós temos ali as nossas 10 grandes instruções. E a primeira grande instrução que a gente tem para a gente viver feliz e bem-sucedido, como diz o salmista, começa com a instrução número 1 no verso 3, capítulo 20, verso 3, que diz assim, não terás outros deuses diante de mim. E quando a gente fala isso, Deus falando, né, não tenha outro Deus além de mim, a gente pensa assim, nossa, mas que Deus mais autoritário, que Deus que quer pressionar, que Deus que quer fazer tanta coisa comigo e tal, por que eu não posso ter outro Deus? Aí você vai falar assim, por que eu não posso me desviar dos caminhos dele? Por que eu não posso ter um outro caminho? Aí talvez você pense, bem, mas hoje eu não adoro Shiva, nem talvez Buda, nem Baal, eu adoro a Deus. Mas aqui tem essa grande orientação, não tenha outro Deus além de mim. Por que essa grande instrução? Das grandes instruções que vão ajudar a nossa vida a vivermos por mais tempo e com mais qualidade. Quero pegar com você hoje o exemplo de Salomão.
Salomão estava nos caminhos do Senhor, Salomão foi chamado por Deus, recebeu uma bênção de sabedoria de Deus. E Salomão, num determinado momento da vida dele, ele começa a ver que assim, era tudo vaidade. Ele caiu num vazio profundo da vida dele, que ele não consegue encontrar sentido para a vida dele. Se você abrir a Bíblia comigo aí no livro de Eclesiastes, bem no comecinho do livro, quando Salomão vai escrever, depois que ele volta para Deus, ele vai dizer exatamente assim, Eclesiastes capítulo 1, verso 1 em diante. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afatiga debaixo do sol? Salomão está dizendo assim, vaidade, palavra hevel, do hebraico hevel, ou seja, vazio. Salomão está falando assim, tudo é vazio. Salomão, ele tem algumas coisas interessantes, por exemplo, no capítulo 7 de Eclesiastes, se você depois quiser dar uma lida ali, ele vai chegar a algumas conclusões interessantes. Primeira conclusão que ele chega é o seguinte, quer saber? Ele fala assim, melhor do que quem está vivo, ele fala, é quem já morreu. Porque quem já morreu não está vendo o que a gente está vendo. Imagina quem morreu em 2019, não passou por uma pandemia, não viu o que a gente está vendo, não está nessa briga política que a gente está. Então Salomão fala assim, feliz mesmo é quem já morreu, porque não está passando pelas dores que eu, Salomão, estou passando como vivo. Aí Salomão vai pensar um pouquinho mais, ele pega e fala assim, quer saber de uma coisa? Mais feliz do que quem está vivo, mais feliz do que quem já morreu. Aí ele vai chegar na seguinte conclusão, feliz mesmo é quem nem nasceu. Porque quem nem nasceu não vai saber de dor nenhuma, não vai saber de violência, de frustrações. Por quê? Porque Salomão cai num vazio. E quando ele cai nesse vazio, a Bíblia vai falar que ele vai tentar encontrar algumas respostas para a vida dele. Primeiro ele vai pensar mais ou menos assim, bem, eu quero ser um grande construtor. E aí ele vai se adequar e vai tentar construir, ele constrói o grande templo de Salomão. Quando ele constrói o grande templo de Salomão e termina, ele fala, muito bom, legal, bonito, mas acabou, o sentido era construir, acabou. Aí Salomão vai tentar achar sentido em outras coisas, ele falou, bem, eu vou estudar, eu quero me aprimorar, quero ser mais inteligente. Aí ele faz uma graduação, ele faz uma pós-graduação, ele faz um mestrado, um doutorado, um PhD, e quando ele estuda tudo que tinha para estudar, ele fala, ainda estou com um vazio aqui no meu coração, não consigo entender o que está faltando para a minha vida. Aí Salomão vai dar um passo a mais, ele pensa, bem, eu acho que eu preciso ter um bom casamento. A hora que entrar uma mulher de verdade boa na minha vida, aí eu encontro o sentido da vida. E ele casa uma vez, não é essa, 2, 10, 20, 100, 200, 300, Salomão vai ter 1000 mulheres e fala, meu problema não é mulher, não é relacionamento conjugal que vai dar resposta exatamente para a minha vida. Bem, Salomão nessa andança dele, ele vai falar, bem, e se eu fosse conhecido por todo mundo? Salomão vai buscar a fama. E aí ele vai ficar famoso, muito famoso, ao ponto de rainhas saírem dos seus lugares e vir para poder só ouvir o que Salomão tem a dizer. E depois de ficar muito famoso, sabe o que Salomão fala? Não encontrei exatamente aquilo que eu estava procurando. Porque no coração de Salomão tinha um vazio que ele não sabia como preencher aquele vazio. E é interessante como que a gente procura coisas para preencher o vazio que a gente tem na vida da gente. Talvez você está aí sentado, ou você está, quem sabe, aí deitado, em pé, ou caminhando, ouvindo, e está pensando assim, bem, qual o sentido da minha vida? O que dá sentido para a minha vida? Por que eu preciso ter algo que dê sentido exatamente para que você não viva de vez em quando esse vazio? Sabe aquela depressão que bate domingo, um pós-fantástico assim, sabe, segunda começa tudo de novo? Você fala, por quê? Para quê? Para que esse ciclo de dia acontecendo tudo igual, semana após semana, semana a cada semana? O que eu faço, o que tem de diferente que vai dar sentido para a minha vida? Aí Salomão vai ficar preocupado com isso. E é por isso que o livro de Eclesiastes, ele vai trazer várias perguntas para tentar achar exatamente um sentido para a vida dele. E às vezes, meu querido, é isso que eu e você procuramos também. Qual o sentido da minha vida? Por que eu estou aqui trabalhando para sustentar minha família? Por que eu mantenho esse relacionamento? O porquê de ter filhos? E aí vem a resposta, qual o sentido da minha vida? E aí você vai pegar o seu manual de instrução, de orientação, e Deus vai falar assim, quer ser feliz e quer ser bem-sucedido? Siga as instruções de Deus. Medite nas instruções e orientações do seu Criador dia e noite, para que você seja feliz e bem-sucedido. Bem, Salomão foi buscar todas essas coisas. E você pode perceber aqui que ele não consegue encontrar o real sentido que ele poderia ter para a vida dele.
Mas é interessante quando Salomão vai procurando e vai discorrendo para tentar entender o revel, o vazio que ele tem aqui na vida dele, ele vai tentar atirar em vários lugares, mas nada daquilo vai preencher. Só que aí Salomão vai estudar, vai pensar, ele se afasta completamente de Deus. Não é à toa que ele tem um vazio nele, porque ele colocou Deus de lado e foi buscar resposta em várias coisas. Em estudo, conhecimento, faculdade, fama, sexo, prazer, trabalho, fama, e não conseguiu achar uma resposta para a vida dele. Até que ele chega no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, e no verso 11 ele faz uma descoberta fenomenal, que é a seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também, pois, colocou a eternidade, algumas traduções falam infinito, no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sabe o que Salomão vai descobrir aqui? Salomão vai descobrir que Deus, quando criou eu e você, ele colocou em nosso coração um local que é dele. Um local chamado infinito, um local chamado eternidade. E é como se Deus falasse assim: meu filho, eu te criei, te desenhei, mas no seu coração tem um lugarzinho que é para mim. Somente eu vou conseguir preencher esse lugar no seu coração. E sabe, emocionalmente vivendo nessa correria que a gente está, do jeito que a gente está, um pós-pandemia, a gente vai precisar amadurecer nossos sentimentos e pensamentos quanto ao nosso sentido de vida. Por que eu estou vivendo? Quando é que eu vou amadurecer? Quando é que eu entendo que eu virei um homem que eu preciso virar, que eu virei a mulher que eu tenho que ser? Quando é que eu comecei a abrir a minha cabeça para entender algumas coisas que vão ter ou não sentido para a minha vida? E quando eu vou entender isso, eu vou entendendo que o caminho de Deus talvez seja um dos caminhos mais salutar que eu tenho, mais benéfico que eu tenho, porque Ele é o meu Criador, Ele me criou e Ele sabe exatamente o que eu estou precisando. Nessa busca de relacionamento e família e Deus, nós vamos entender que Ele tem coisas exatamente preparadas para nós. Tem uma grande psicóloga chamada Judith Viorst, e eu queria partilhar com você algumas coisas que ela escreve sobre desse nosso amadurecimento que precisamos. No seu livro Perdas Necessárias, Judith Viorst diz assim: como adultos saudáveis, sabemos que a realidade não pode nos oferecer segurança perfeita nem amor incondicional. Bem, nós somos adultos, somos seres humanos saudáveis. E para sermos seres humanos saudáveis, a gente precisa entender que a vida não é perfeita. Aliás, você já entendeu que a vida não é perfeita, que a vida não é exata para todo mundo e ela não vai bem para todo mundo. A gente vai ter problemas na vida. Ela fala outra coisa, ela diz assim: como adultos saudáveis, que é o que a gente quer ser, a gente precisa saber que a realidade não pode nos fornecer tratamento especial ou controle absoluto. Você já percebeu na sociedade que não dá para exigir um tratamento especial. Nós não somos o centro do universo. Aquilo que acontece comigo acontece com o outro. Aliás, mesmo sendo justos e bons, a própria Bíblia diz assim: o sol, ele se põe para bons e maus. Então, a gente não tem tratamento especial. E como adultos saudáveis, a gente precisa entender isso. Salomão pensou que só porque ele era alguém de Deus e tinha tido um contato com Deus, ele teria um tratamento especial. Não. Ou ele busca o contato com Deus, ou ele não tem uma perspectiva especial de vida só porque é Salomão. Judith Viorst vai dizer mais: como adultos saudáveis, sabemos que a realidade não pode compensar os desapontamentos passados, os sofrimentos e as perdas. E aqui Salomão tem muito o que reclamar. Salomão vem de uma família muito desestruturada e ele achou que buscando uma nova família, uma nova mulher a cada momento, estudar, trabalhar, dinheiro, isso apagaria todos os traumas que aconteceu no passado. Porque ele não queria vencer na vida, ele queria apagar o que tinha acontecido lá atrás. Então lembre-se que não dá para compensar o que aconteceu com a gente lá atrás. Como seres humanos e adultos saudáveis, ela vai concluir: finalmente chegamos a compreender no desempenho dos papéis de amigo, cônjuge, progenitor, a natureza limitada de todos os relacionamentos humanos. Bem, todos os nossos relacionamentos humanos são limitados. Por isso, possivelmente, talvez seu pai já te desiludiu, talvez sua mãe já te decepcionou, talvez você está num casamento onde seu cônjuge te decepcionou. Então, como adultos saudáveis, a gente sabe que os seres humanos, principalmente nos seus relacionamentos, eles têm e possuem as suas limitações. Limitações essas que cabe a mim e você entender a cada dia, para que a gente não vive expectativas e se frustre, assim como foi o caso exatamente de Salomão. Mas Salomão, quando vai dizer na Bíblia que achou esse local no coração
dele, esse local chamado vazio, que é onde Deus pode entrar, ele vai descobrir um grande segredo. Por quê? Porque Salomão sabe que tem um local que pertence a Deus. E o que eu queria dizer com você hoje é que esse local precisa ser convidado para Deus entrar. Pense comigo, esse local se chama eternidade, infinito. O que é eterno que você pode convidar para pôr nesse local? Por exemplo, vou colocar um carro nesse local. Carro não é eterno. Você pode colocar 10 carros nesse local, não vai preencher esse local, porque esse local se chama eterno. E carro não é eterno, muito menos infinito. Ah, eu quero construir uma casa, eu quero construir um prédio. Você pode pegar uma casa, um prédio e colocar nesse local chamado infinito eterno, mas não vai preencher. Porque uma casa, prédios não são infinitos, não são eternos. Casamentos não são eternos, não são infinitos. Não adianta tentar colocar ele nesse espaço chamado eternidade, porque não vai preencher. Você percebeu como que a gente busca tantas coisas e não consegue colocá-la dentro do nosso coração, exatamente porque a gente está colocando no lugar errado? Agora, o que Salomão vai ter essa alegria de poder trazer para mim e para você é exatamente falar assim, eu descobri que tem um local no coração que pertence a Deus. E esse local se chama infinito, eternidade. E é nesse local que eu gostaria de estar. Então, Salomão vai descobrir algo maravilhoso dali para frente. Que se eu convidar Deus, que é infinito, eterno, a morar no lugar que é dele, eu consigo resolver todas as outras pendências da minha vida. Por quê? Porque, meu amigo, minha amiga, não fique pensando você que Deus quer o coração dele todo para você. Deus separou um lugar no seu coração para relacionamento, casamento. Ele quer que você se relacione. Se você tem um sonho de se casar, de ter o grande amor da sua vida, ele reservou um lugar para isso. Deus não quer que você fique andando a vida inteira de a pé, por aí e tal, só pegando um ônibus e tal. Talvez ele quer que você tenha um carro novo e colocou um local aqui para satisfação material, que é um carro próprio. Está aí esse lugar. Ele talvez colocou no seu coração um lugarzinho chamado casa própria. Ele quer que você se deleite com a sua própria casa, para você fazer suas reformas, chame ali seus amigos. Então, Deus colocou vários espaços no seu coração, um para cada coisa. Mas nesses vários espaços, ele colocou um espaço chamado infinito, eternidade. E esse espaço é dele. E você não pode colocar nada nesse espaço, porque senão você vai bagunçar todo o seu coração. Porque ele já deixou tudo muito bem ajustado aí. Ou seja, ele colocou esses compartimentos e falou, meu filho, coloca a família no lugar da família, que você vai ter uma boa família. Coloque a igreja no lugar da igreja, que você vai viver uma boa comunidade, uma boa igreja. Coloque o carro no lugar do carro, que você vai ter prazer em ter um carro. Coloque a casa no lugar da casa, que você vai entender o que é ter uma casa para Deus. Mas coloque Deus no lugar de Deus, para que você entenda quem é Deus. E aí a gente volta para a primeira grande instrução. Lembra? Não terás outros deuses diante de mim. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje, de maneira muito especial, na sua instrução, nosso Criador, é que você deve colocar Ele no lugar dele. Essa é uma grande instrução, porque não existe outro Deus. E qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus, meio que fazendo ser Deus, não vai preencher, não vai te dar alegria. E você vai continuar vivendo sem sentido de vida. Você vai continuar vivendo sem esperança de vida. Então, coloque Deus no lugar que é dele, para que assim você tenha um sentido a mais na sua vida. Coloque Deus no lugar que é dele, para que você siga as instruções do seu Criador. E assim você tenha certeza que você está cumprindo tudo aquilo que Jesus quer que você cumpra na sua vida, por amor a Ele. Então, que Deus te abençoe, que Deus cuide de você e que você saiba que no seu coração tem um lugarzinho aí que é de Deus. É Ele que te criou. Ele sabe melhor do que você como você funciona. E que Deus possa te abençoar a cada dia e que você possa ordenar esses compartimentos no seu coração para que todos venham fazer e ter sentido na sua vida. Vem comigo, vamos continuar estudando a Bíblia, mas vem comigo agora, vamos orar para que a cada semana ao aprender da Bíblia a gente passe a ter um novo sentido de vida. Vem comigo, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por entender que o Senhor nos criou e o Senhor conhece de nós melhor do que nós mesmos. A gente quer seguir as Tuas orientações, a gente quer seguir as Tuas instruções para que a gente possa ser feliz e bem-sucedido aqui nessa terra. Muito obrigado porque hoje estudamos apenas a primeira grande instrução, mas nós já entendemos que a gente acha que talvez está colocando algo nesse compartimento chamado infinito e eterno, algo que não é o Senhor e nem vem de Ti. Que a gente possa regularizar e ordenar o nosso coração para que possamos fazer a Tua vontade cada dia mais. Então cuida de nós, dá-nos as Tuas bênçãos
e nos proteja nesse mundo, ó Pai, para que possamos buscar somente o Senhor. Esse é o nosso pedido e o nosso agradecimento no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. A cruz que me esconde é a mesma que me expõe. Revela a sua graça, demonstra o seu amor, favor imerecido a quem não mereceu. O Filho do Deus vivo se deu, tirou o meu direito de não ter direito algum, sentenciou a vida a quem apenas creu, e outrora distanciados por vis pecados meus, fui salvo pelas mãos do próprio Deus. É em sua graça que minha alma se deleita, é na sua graça que o meu eu encontra a cruz. É por sua graça que a dor se rende à cura, e nela e por ela vou viver em paz. Tirou o meu direito de não ter direito algum, sentenciou a vida a quem apenas creu, e outrora distanciados por vis pecados meus, fui salvo pela mão do próprio Deus. É em sua graça que minha alma se deleita, é na sua graça que o meu eu encontra a cruz. É por sua graça que a dor se rende à cura, e nela e por ela vou viver em paz. Em paz. É em sua graça que minha alma se deleita, é na sua graça que o meu eu encontra a cruz. É por sua graça que a dor se rende à cura,